Olá pessoal, sejam bem-vindos à Casa Egide, a casa que eu estou fazendo para mim e para minha família. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos bastidores da obra. Para quem quiser conhecer mais sobre o projeto, eu vou deixar aqui os links dos vídeos que nós postamos no Instagram para vocês saberem mais detalhes sobre o processo de criação. Venham comigo para vocês conhecerem mais da minha casa. Bom, falando um pouquinho do projeto, resumidamente para vocês, nós temos aqui o projeto de uma casa térrea com aproximadamente 160 metros num lote de 385 metros quadrados. A ideia da casa surgiu da gente ter um pouco mais de espaço, uma área de lazer integrada e privativa e com vista para a mata, tendo contato direto com a natureza. Aqui nós estamos exatamente na entrada da casa, onde seria a nossa garagem e o acesso da porta social. Eu sempre quis uma casa prática, funcional e que fosse no tamanho ideal, nem muito pequena, nem muito grande. E aí nós sempre pensamos em todos esses detalhes, inclusive pelos nossos acessos e toda a distribuição dos cômodos internos. Então, aqui nós temos o nosso acesso social e eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais a parte de dentro. Bom, agora já na parte interna, eu vou mostrar para vocês essa distribuição, mas é muito legal falar alguns pontos que eu acho importante, aproveitando toda a temática. Como é importante, por exemplo, a gente ter um profissional para escolher o lote com a gente, acompanhar o cliente, ter um arquiteto que entenda as necessidades e faça a escolha do lote. Esta casa, quando eu fui para comprar esse terreno, eu queria um terreno que tivesse uma topografia em declive, que fosse levemente acidentado, com mata no fundo e o norte, que é o nosso melhor sol também, para que a minha área de lazer ficasse bem posicionada. Feito isso, a gente sabia que nós queríamos, minha família queria que nós tivéssemos uma casa térrea, e essa casa, ela precisava ter essa área social voltada para esse fundo, para essa área de lazer e com o melhor sol. Então, ao entrar na casa, próximo da rua, nós estamos na parte da frente, eu tenho um hall que vem direto da garagem e este hall faz a conexão de todas as alas. A ala social, que fica no nosso fundo, e a nossa ala íntima, que está distribuída nessa parte inicial aqui. Para vocês entenderem um pouquinho melhor também sobre essa questão da casa ser térrea, nós temos um pequeno desnível, para não dizer que ela é totalmente térrea, que foi uma exigência do condomínio por questões técnicas. Então nós temos a parte frontal, garagem e ala íntima, que tem um pequeno desnível em relação à área social que está para o fundo. Nós estamos aqui nesse nível que é um pouquinho mais alto. Entrando pela porta social, este hall faz essa integração de todos os espaços e eu divido os dormitórios, tudo que eu preciso de ala íntima aqui em cima antes de nós começarmos a descer. Bom, então aqui nesse espaço, nesse hall que nós temos, como eu disse, ele faz a distribuição das alas da casa e nós temos a entrada social, que vem da garagem em rua, toda a parte dos dormitórios aqui em cima, nesse pequeno desnível, e a área social para o meu fundo integrada com a área de lazer. Inicialmente, a casa, ela teria 3 dormitórios, sendo uma suíte e um escritório, e eu, durante a obra, resolvi transformar em 3 suítes. Então, nós temos, de um lado, a suíte master principal isolada, e do outro lado, as 2 demais suítes, para que haja privacidade, mesmo com os próprios moradores, durante o uso, a nossa dinâmica familiar aqui, e a nossa área social bem isolada, para que a gente tenha privacidade, tanto de circulação quanto barulho. E fica tudo bem determinadinho. Bom, e aí, começando a explicação pelos dormitórios, o mais importante, claro, que é o meu quarto, que é a nossa suíte principal. Eu tenho a parte de função principal do dormitório, que seria da cama, no eixo de toda a distribuição do cômodo, né, no conceito da suíte master. E uma coisa que eu sempre quis e sou muito a favor, e quando é possível fazer, é legal que a gente distribua dessa forma, é ter o closet de um lado e o banheiro do outro. E detalhe, não só ter um banheiro convencional, eu queria muito ter um cômodo que lembrasse um quarto de novela. Então, 2 detalhes que são muito interessantes, que eu fiz o projeto e até mudei depois, para poder deixar mais interessante ainda do jeito que eu queria, que a nossa cama inicialmente ficava nessa parede e eu resolvi mudá-la para deixar embaixo da janela, que eu acho um charme, me dá a sensação de cenário. E eu queria que o nosso banheiro tivesse a parte de bancada, de função de cubo e apoio, dentro do dormitório, isolando só a bacia sanitária e o nosso box, que vai ser um box sensacional, vai ter um box cabine, com um assento, como se fosse uma pequena sauna. Então nós vamos ter toda a parte interessante de lavabo dentro do dormitório, uma cama embaixo da janela, para que haja uma circulação principal, e o nosso closet bem distribuído e isolado para evitar umidade entre os 2 espaços durante o uso. A gente consegue ter o uso do banheiro e o uso do closet, ao mesmo tempo ter o quarto como eixo, evitar que tenha essa questão de umidade e uma melhor distribuição, trazendo conceito e função. E aqui do outro lado, do lado oposto da suíte master, nós temos 2 suítes. Na verdade, são quartos com dimensões parecidas. Como eu disse, eu tirei o escritório e transformei no banheiro. Os 2 banheiros têm o mesmo tamanho, são mais compactos para atender esses 2 dormitórios. Na nossa dinâmica familiar, minha família de 2 pessoas, nós vamos utilizar um dos quartos como hóspedes e o outro como escritório de apoio
apoio para quando a gente estiver em casa e como casa no geral, como planta, distribuição e ela como um espaço funcional, a gente tem os 2 banheiros para receber quando for necessário, quando tiver necessidade. Eu gosto muito de reforçar como tudo isso foi muito bem pensado. Eu queria muito, mesmo dentro da minha dinâmica, ter uma casa que funcionasse para uma outra família, caso um dia nós não estivéssemos mais aqui. Então, ter a suíte principal isolada dos demais dormitórios, ter esse grande hall que recebe a gente e que dá privacidade, apesar dos quartos estarem para frente, para que a gente tivesse toda a integração, toda a interação que dá sentido a ter uma casa para receber, enfim, para confraternizar, isolada, voltada para a nossa área de lazer. Bom, e o nosso maior destaque, o grande desejo da casa era a nossa área social, totalmente integrada. Então aqui, descendo da porta de entrada, como eu disse, tem um pequeno desnível, por norma do condomínio, inicialmente a casa era toda num nível só, nós temos toda a nossa parte social, sala de estar e uma grande cozinha gourmet que integra a função de cozinha, churrasqueira e sala de jantar. Começando pela nossa sala de estar, nós queríamos muito ter um pé direito um pouco mais alto, não necessariamente muito alto, mas que desse essa sensação de pé direito duplo, para que a gente tivesse uma porta o maior possível que integrasse o quintal e a vista para a mata, que era o grande diferencial e o motivo de escolha do terreno. Então aqui nós temos toda a sala de estar com um grande sofá, todos os equipamentos ligados à TV, todas as funções de uma sala de estar e TV e a lareira, que é o oposto do acesso que nós temos para o quintal, para que tenha um equilíbrio, tanto estético quanto de função. Do lado oposto à nossa sala de estar, aliás, gente, aproveitando, olha que sol maravilhoso, com essa vista incrível. Mas vamos lá, do lado oposto da nossa sala de estar, eu tenho todo o vão determinado para a cozinha. Eu amo cozinhar, quem me conhece sabe, eu queria ter muito uma cozinha que fosse funcional, que permitisse que a gente interagisse. A gente ama receber em casa também, e eu queria que a cozinha comportasse isso. Então nós vamos ter uma mesa grande, uma ilha, que acomoda esse espaço e toda a composição voltada para marcenaria, armazenamento e os elétricos nessa parede, com uma churrasqueira também, para que a gente tenha a opção de interagir durante o evento dentro do espaço da área interna e também da área externa. Na sequência, para fechar todo esse espaço, nós temos, claro, também mais algumas funções ligadas à necessidade de uso do dia a dia. Então, aqui existe um corredor que integra despensa, um lavabo que atende a toda a área social e a lavanderia nos fundos. Um detalhe interessante do processo de execução da casa é que durante a obra eu decidi, para quem sabe, me conhece, eu adoro louças e a parte de mesa postas, eu decidi transformar o que era a nossa despensa num grande louceiro. Então eu vou adequar na marcenaria a função de despensa para manter aqui um grande louceiro e esse louceiro agora vai ficar voltado para a parte da nossa cozinha para que eu tenha facilidade de montar as composições durante o uso ou na montagem da mesa. E aí o corredor ele ficou isolado, integrando o nosso lavabo para que ninguém precise subir para a parte de ala íntima e a lavanderia que fica próximo do cômodo, mas ao mesmo tempo isolado. E nos próximos episódios eu volto para mostrar para vocês um pouco mais sobre a nossa parte externa, a nossa área de lazer, que por enquanto ainda está em execução, mas assim que ganhar forma, eu vou apresentar para vocês, explicarem um pouquinho para vocês entenderem o grande destaque que nós vamos ter lá fora com a nossa piscina, com borda infinita, voltada para essa vista linda da mata. Comentem o que vocês acharam, não esqueçam de se inscreverem no meu canal, ativem o sininho para receberem as notificações dos próximos vídeos e me acompanhem no Instagram. Um beijo, até o próximo!